Muito bem-vindos a mais essa nossa conversa sobre desenvolvimento comportamental. E essa semana eu vou estar conversando com vocês sobre análise comportamental, sobre mapeamento comportamental. E hoje o nosso tema é exatamente o início disso tudo, né? O que é um mapeamento comportamental? Mas antes disso, deixa eu convidar vocês. Semana que vem eu estarei fazendo de segunda a quinta-feira o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, certo? Fica aqui meu convite. São 4 aulas onde nós vamos aprofundar e muito os temas relacionados ao mapeamento comportamental. E por quê? Porque este é um momento. Primeiro, mapeamento. Quem trabalha com desenvolvimento, obrigatoriamente tem que ter mapeamento comportamental, na sua esteira de serviços. Segundo, este é um momento onde o mapeamento comportamental ele está sendo muito desejado, muito demandado pelo mercado. Por quê? Porque este é um momento onde as pessoas, as empresas estão fazendo o seu planejamento, né? Muitas até já fizeram o seu planejamento e agora estão, o ano começou e esse ano nós temos uma vantagem, né? O ano já começou, como a gente não tem carnaval, o ano já começou. Então, se você realmente quer já começar no mercado, não perder tempo, realmente eu sugiro que você participe do workshop na semana que vem, é um workshop gratuito, certo? Que vai acontecer de segunda a quarta-feira, 4 aulas, onde nós vamos aprofundar e muito sobre o mapeamento comportamental, todas as possibilidades, enfim, tudo. Mas para se inscrever, você precisa ir no link, ok? Mas vamos começar. E essa semana eu vou estar fazendo lives de pré-aquecimento, certo? De pré-aquecimento para o workshop, certo? Para o workshop da semana que vem. Vamos lá então, vamos começar conversando sobre o que é o mapeamento comportamental. Mapeamento comportamental, ele é o levantamento, é um processo onde se levanta os comportamentos, as motivações, as tendências comportamentais das pessoas, certo? Eu costumo dizer que é como se fosse uma fotografia 3D. É a grande oportunidade que as pessoas têm de poderem se olhar, se reconhecer, olhar, né, para os seus valores, para as suas motivações, o que é que faz, né, os seus comportamentos, o que é que faz com que como que elas agem e reagem frente às várias situações da vida. O mapeamento comportamental, ele é uma ferramenta, não é uma ferramenta, ela é uma metodologia, né, que permite com que as pessoas se conheçam, mas se conheçam com profundidade, certo? E por que que isto é importante? Por que que o mapeamento comportamental, ele é tão desejado, ele é tão demandado pelo mercado? Primeiro, não existe processo de desenvolvimento sem passar pelo autoconhecimento, certo? Por quê? Porque todo o processo de desenvolvimento, ele começa com a pessoa poder se olhar e poder reconhecer as suas tendências comportamentais, os seus motivadores, como é que ela age, como é que ela reage, né? E é exatamente esta consciência permite, claro, né, que ela possa olhar os seus pontos fortes, as suas fortalezas, as suas forças e também possa olhar e identificar os seus pontos de desenvolvimento, os seus gaps. Por que que muitas vezes as pessoas não atingem os seus objetivos? Por que que muitas vezes as pessoas têm dificuldades, né, na sua vida, em qualquer área da sua vida? Na grande maioria das vezes é porque falta autoconhecimento, as pessoas não se conhecem. E quando a gente não se conhece, de verdade, não é possível a gente reconhecer e utilizar positivamente as nossas forças
E quando nós não reconhecemos os nossos pontos de melhoria, os nossos gaps, este é um grande risco para o nosso desenvolvimento. Porque é exatamente a partir deste olhar profundo sobre nós mesmos que nós podemos primeiro entender por que é que determinadas coisas acontecem, né? Por que é que a gente tem determinados resultados? Por que é que nós não estamos atingindo os nossos sonhos, os nossos objetivos? E isto é fundamental em qualquer processo de desenvolvimento. Não existe processo de desenvolvimento que não passe pelo autoconhecimento. Por quê? Porque todos os recursos estão dentro de nós, certo? Só que, para a gente utilizar os nossos recursos, nós precisamos identificar e conhecer. E a grande maioria das pessoas não se conhecem, certo? Elas não se conhecem. Elas se conhecem superficialmente. E por isso que muitas vezes, né, não conseguem alavancar, não conseguem ir para outro nível, não conseguem atingir, né, os seus objetivos, os seus sonhos. E é por isso que o mapeamento comportamental, ele é tão importante, certo? Podem ir colocando aí as perguntas de vocês, certo? Sobre mapeamento comportamental que eu vou responder, combinado? Então vamos lá, o que mais sobre mapeamento comportamental? Já expliquei para vocês o que é, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que o mapeamento comportamental, como eu disse, ele é uma fotografia em 3D. Só que tem uma questão importante que você que trabalha com desenvolvimento, você precisa entender, certo? Existia uma visão mais superficial de análise comportamental. Existia uma metodologia mais superficial de mapeamento comportamental, certo? Que por muito tempo funcionou, mas funcionou porque era o que a gente tinha, certo? Antigamente, quando a gente falava de análise comportamental, né? E análise comportamental é exatamente o que eu disse, é analisar comportamentos, certo? O mapeamento comportamental, ele levanta comportamentos motivadores, tendências comportamentais observáveis, certo? O mapeamento comportamental, ele não levanta personalidade, ele não levanta distúrbios, ele não levanta patologias, certo? Por isso que o mapeamento comportamental, ele não é exclusivo de psicólogos e ele não é exclusivo de coaches, certo? Qualquer profissional que deseja ou trabalha com desenvolvimento comportamental pode e, na verdade, deve utilizar e saber realizar com muita maestria o mapeamento comportamental, certo? Mas como eu estava dizendo, antigamente nós tínhamos o mapeamento, por isso que hoje a gente chama de mapeamento comportamental, não chama mais de análise comportamental. Porque antigamente o que era uma análise comportamental? Uma análise comportamental era a aplicação do DISC, que é um assessment, para quem não conhece, certo? Que levanta características, tendências comportamentais, levanta o perfil comportamental da pessoa, certo? Antigamente, quando a gente falava de análise comportamental era a aplicação do DISC antigo e uma devolutiva, certo? Tanto o DISC evoluiu quanto o conceito, o entendimento de mapeamento comportamental também evoluiu e muito. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando a gente fala de mapeamento comportamental, certo? A gente não fala mais apenas da aplicação do DISC, certo? O DISC, ele é fundamental, certo? Só que DISC levanta perfil comportamental, apenas perfil comportamental. E, na verdade, nós somos muito mais que o nosso perfil comportamental. Nós temos motivadores, nós temos forças,
nós temos forma como nós gostamos de ser reconhecidos e valorizados. O mapeamento, ele expandiu, certo? Tanto quanto o DISC. Antigamente, né, se usava o DISC, né, o DISC antigo, era um DISC que tinha um grande gap. E, infelizmente, a maioria dos profissionais, né, ainda utilizam o DISC antigo, certo? E o que é o DISC antigo? O DISC antigo, ele levanta o perfil comportamental apenas a partir da sua percepção. E qual é o grande risco disto? Não ter o feedback do meio. O DISC atual, certo? Hoje ele é com feedback. Sim, você responde a sua percepção, a percepção que você tem do meio, mas ele também traz o feedback real do meio. E por que é que isso é tão importante? É tão importante, primeiro, nós não temos uma cultura de feedback, certo? E aí eu tô falando de cultura de modo geral mesmo, não só nas empresas, certo? Nós não temos uma cultura de feedback, da gente realmente poder falar para as pessoas e receber feedbacks reais, tanto dos pontos positivos quanto dos pontos de desenvolvimento. Então, qual é o grande risco e era o grande gap, é o grande gap, na verdade, do DISC antigo? A falta de feedback real do meio, porque a grande maioria de nós, exatamente pela falta desta cultura de feedback, tem uma percepção distorcida da exigência do meio. E aí nós temos grandes riscos para os processos de desenvolvimento. Porque se eu tenho uma percepção distorcida do meio, e entendam aqui que isso é natural, certo? E é natural exatamente por essa cultura de não feedback que nós temos. Nós temos, a grande maioria de nós tem uma distorção da exigência do meio. E qual é o grande risco quando você ainda utiliza o DISC antigo? É você, junto com o seu cliente, elaborar todo um processo de desenvolvimento baseado numa percepção distorcida do meio. Então, hoje, quando a gente fala de mapeamento, análise comportamental atualizada, nós estamos falando de, primeiro, mapeamento comportamental é muito mais que a aplicação de DISC devolutiva, certo? Hoje nós utilizamos 6 assessments para fazer realmente um mapeamento profundo, sustentado. Quais são os assessments? É o DISC, sim, mas não é o DISC antigo, certo? O DISC antigo, hoje, ele realmente deixa muito a desejar, certo? E deixa muito a desejar em termos de entrega, em termos de o que ele te traz, certo? Então, hoje, no mapeamento atual, o que nós utilizamos em termos de assessments? Deixa eu explicar uma coisa aqui antes, né? Porque talvez alguns de vocês ainda não sejam, né, analistas comportamentais. Quando a gente fala, né, do mapeamento comportamental, que a gente diz que é você tirar uma fotografia 3D da pessoa para que ela possa se conhecer em profundidade. Para isso, nós utilizamos assessments. O que são assessments? Assessments são acessos, são ferramentas que nos permitem acesso, né? Um acesso muito mais rápido do que se fosse somente pela fala. São instrumentos, certo? São instrumentos, são ferramentas que nós utilizamos que permite com que a pessoa responda um questionário e a partir dali ela tenha um resultado, certo? Um resultado sobre si, sobre as suas características, sobre a forma como ela funciona, sobre os seus motivadores, tanto de vida quanto de carreira, as suas forças, os seus gaps, certo? O mapeamento é isto, né? O grande objetivo dele é um conhecimento profundo, tanto de forças quanto
de pontos de desenvolvimento, quanto de motivadores de vida e de carreira. Só que para a gente fazer isso, a gente faz através de instrumentos, certo? Instrumentos que a gente chama de assessments. E como eu estava dizendo, antigamente se trabalhava apenas com DISC, se considerava análise comportamental a aplicação do DISC Feedback, que é um dos assessments. Hoje a gente tem uma metodologia, né, muito mais atualizada, muito mais profunda, muito mais sustentada, que trabalha com 6 assessments. Quais são esses assessments? O DISC, e não mais o DISC antigo, certo? E sim, o DISC com feedback, que te permite realmente tirar essa distorção, né, da sua percepção e da real exigência do meio. Utilizamos dentro do mapeamento comportamental o assessment de âncora de carreira, que é um assessment que levanta os motivadores profissionais. Temos o assessment de forças pessoais, que levanta as forças pessoais das pessoas, e as pesquisas mostram que, né, menos de 30% das pessoas conhecem as suas forças. E se nós não conhecemos as nossas forças, o que acontece? A gente não utiliza elas a nosso favor, que é mais ou menos a mesma coisa dos nossos pontos de desenvolvimento. Se nós não identificamos os nossos pontos de desenvolvimento, nós não temos como desenvolver. Porque o primeiro passo para o desenvolvimento, para o atingimento de metas, para a alavancagem, para a realização do que nós desejamos, é a gente poder reconhecer o que eu tenho que me ajuda, que me impulsiona, que são as nossas forças. E, por outro lado, quais são os meus gaps? Aonde é que está pegando em mim? Não é no meio, é em mim. O que está pegando em mim que não me permite chegar lá? E é exatamente isso que o mapeamento comportamental faz. Então, como eu estava dizendo, DISC com feedback, é o assessment de âncora de carreira que levanta os motivadores profissionais, é o assessment de forças pessoais que levanta, né, as nossas forças, é o assessment de positividade e bem-estar. O que esse assessment levanta? Como eu estou em relação à vida. Como está o meu bem-estar? Porque hoje se sabe, as pesquisas mostram que o nosso índice de positividade e bem-estar, ele interfere diretamente na nossa qualidade de vida e nos nossos resultados. Um outro assessment que se faz, né, presente, é o assessment de linguagens de valorização e reconhecimento. Que assessment é esse? Este é um assessment que ele levanta quais são as formas com que aquela pessoa, com que cada um de nós se sente reconhecido e valorizado. Como eu disse para vocês, um dos grandes problemas, né, uma das grandes questões da nossa cultura, seja ela cultura geral ou dentro das empresas, né, é que nós não temos uma cultura de feedback, certo? E um dos grandes problemas, né, e um dos grandes impulsionadores também, né, é o quanto nós nos sentimos valorizados e reconhecidos. A gente se sentir reconhecido e valorizado é uma necessidade básica do ser humano. Nós temos necessidade de nos sentir fazendo parte. E para fazer parte, para pertencer, seja o que for, em que área da vida for, eu necessito me sentir reconhecido e valorizado. Eu preciso me sentir importante, certo? Só que, para eu me sentir importante, como é que eu me sinto importante? Eu me sinto importante quando eu me sinto reconhecido. Quando eu percebo que eu tenho valor. E hoje nós temos um assessment, né,
que levanta exatamente isso. Como é que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas? Porque aqui tem um aspecto que até há pouco tempo não era reconhecido. Deixa eu só tomar uma aguinha. Até pouco tempo, nós não tínhamos uma ferramenta, um assessment que nos permitisse isso, né? E se acreditava que as pessoas se sentiam reconhecidas e valorizadas da mesma forma. E hoje as pesquisas mostram que não, isto não é verdade, certo? Cada um de nós se sente reconhecido e valorizado de forma diferente. Qual é a implicação isto para a vida, certo? Eu gosto sempre de dar alguns exemplos aqui, que é o seguinte. Quantas vezes o seu companheiro, a sua companheira, né, disse assim para você: eu não me sinto reconhecido, você não me valoriza, você não me reconhece nos relacionamentos, né? E não precisa ser só nos relacionamentos conjugais, certo? Em qualquer tipo de relacionamento. Quantas vezes você já escutou de alguém dizer para você: você não me reconhece, você não me valoriza? E você leva um choque, porque você, na sua percepção e na sua intenção, você está sempre valorizando e reconhecendo. Aonde está o gap, então? O gap está que talvez não, se você recebe esse feedback, isto é certo. A forma que você está realizando o reconhecimento e a valorização não é a linguagem de reconhecimento e valorização do outro. E é por isso, então, que nós temos tantas dificuldades nos relacionamentos de qualquer área, pessoal ou profissional. Quantas vezes um líder diz assim, a equipe, quando ele recebe lá a avaliação, né, da equipe de desempenho, e a equipe diz assim, que não se sente reconhecida e valorizada. E o líder leva um choque. Porque para ele está sempre reconhecendo e valorizando a equipe. E ele se sente, como nós nos relacionamentos, muitas vezes injustiçado. Como assim? Eu tô sempre te reconhecendo e te valorizando. E aí muda, né? Aí a gente diz, você é um ingrato que você não reconhece. E se instalou o conflito. E sabe por que isso acontece na maioria das vezes? Porque as pessoas não entendem que existem 5 tipos, 5 formas pelas quais as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas. E a forma que eu me sinto reconhecida e valorizada pode não ter nada a ver com a forma que você se sente reconhecida e valorizada. Só que aqui tem uma outra questão. A gente geralmente utiliza com o outro a nossa linguagem. Sabe aquele ditado que diz assim: faça com o outro o que você gostaria de fazer, que fizessem com você? Pois é exatamente isso. Eu valorizo e reconheço o outro como eu me sinto reconhecida e valorizada, através da linguagem que funciona comigo. Só que talvez para 75% das pessoas não seja esta a linguagem. E é por isso então que você faz e o outro não percebe. Uma questão que eu vivo, né, brincando com os líderes e com todo mundo, e aqui liderança não só das empresas, né, mas das empresas também, mas, por exemplo, você como pai, você como mãe, né, você que lidera algum grupo, mesmo que de forma informal, né, você precisa entender que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas de forma diferente. E uma coisa que eu estou sempre brincando com os líderes é o seguinte: o outro não lê intenção, certo? E eu brinco, o inferno está cheio de boas intenções. Se o seu comportamento não reflete a sua intenção e isto não chega para o outro na linguagem dele, ele não vai reagir positivamente. Primeiro, porque ele não enxerga a sua intenção.
ele reage às suas ações. E se a forma que você está conversando com ele não é a forma que ele entende, ele não reconhece isso como reconhecimento, como você o valorizando, certo? Por isso, este é um assessment fundamental. Fundamental, eu poder entender, reconhecer, porque quer ver, muitas vezes eu me sinto frustrada, seja no meu relacionamento, seja profissionalmente, não me sinto reconhecida, não me sinto valorizada. E na verdade, quando eu faço um mapeamento comportamental e eu entendo qual é a minha linguagem, eu entendo que existem, primeiro, 5 linguagens. E eu entendo a minha linguagem, é bem provável que eu possa ressignificar a valorização e o reconhecimento nos meus relacionamentos. Porque neste momento é o momento que na maioria das vezes a pessoa se dá conta que sim, ela é reconhecida e valorizada sim. Só que, como o outro não está fazendo isso na sua linguagem, ela até então não entendia isto como reconhecimento e valorização. Vocês já imaginaram o quanto de melhoria de vida nós teríamos se apenas a gente entendesse isto e a gente pudesse reconhecer a nossa linguagem e reconhecer a linguagem dos outros? Vocês já pararam para pensar o quanto, quando eu me conheço e eu entendo que existem, primeiro, diferentes perfis, que eu tenho um, mas que existem outros. E que, dependendo do meu perfil, é o jeito que eu funciono, é o jeito que eu entendo, é o jeito que eu enxergo o mundo. Você entende que, quando eu me dou conta que eu tenho forças e que aquilo é super natural para mim, mas que o outro pode ter outras forças que são diferentes da minha, e o quanto a gente pode se complementar. Você entende o quanto eu dou um salto na minha carreira quando eu reconheço quais são as minhas âncoras de carreira, porque às vezes não estou alavancando, eu não estou feliz ou não estou alavancando o meu negócio exatamente porque aquilo do jeito que eu estou fazendo não está alinhado aos meus motivadores profissionais. Se eu não reconheço isso fica posto fora. Quando eu reconheço, quando eu entendo quais são os meus motivadores de carreira, eu posso olhar para a minha carreira e dar outros rumos, certo? E outros rumos assertivos. Porque eu sou o responsável pela minha carreira. E tem mais um assessment que a gente também utiliza, que é o assessment de a tétrade do tempo, né? E por que a gente utiliza um assessment de tempo também? Porque tempo é o problema, é um dos problemas, né? De 100% das pessoas. O que a gente mais escuta é: não tenho tempo. Não consigo priorizar, me falta tempo. Na verdade, o tempo é igual para todo mundo. A grande questão é a gente poder entender como é que a gente está usando o nosso tempo para também poder fazer escolhas. Então, é por tudo isso. Isto envolve, certo? Hoje, um mapeamento comportamental atualizado. Imagino que vocês já perceberam que mapeamento comportamental é muito mais que a aplicação do DISC. Um mapeamento comportamental, certo? Ele é um processo com uma metodologia e ferramentas próprias, certo? Que é fundamental em qualquer processo de desenvolvimento que você se propõe a fazer com o seu cliente. Hoje, eu utilizo em 100% dos meus processos de desenvolvimento o mapeamento comportamental. Em 100%. Qualquer projeto que eu faça, ele começa pelo mapeamento comportamental. Por quê?
porque sem autoconhecimento não existe desenvolvimento. Ok? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Acho que não, ok, muito bem. Como eu comentei com vocês, essa semana eu vou estar fazendo a semana toda conversando com vocês sobre mapeamento comportamental, que é um pré-aquecimento para o nosso workshop, que acontece de segunda a quinta-feira da semana que vem, do dia 1º ao dia 4, certo? Aonde nós vamos passar mais ou menos 8 horas, é um workshop. Ele leva mais ou menos as nossas aulas diárias, mais ou menos 2 horas, certo? Conversando especificamente sobre mapeamento comportamental, mercado, possibilidades, como é que você faz, o que é cada um desses assessments, né? Quais são os serviços que você vende a partir do mapeamento comportamental? Porque é que se você é um profissional de desenvolvimento, você precisa ter. Como é que você vende? E como é que você fatura alto com mapeamento comportamental? Você sabia que um processo de mapeamento comportamental, hoje, você vende em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500 por um processo de mapeamento comportamental. E o mapeamento comportamental, ele sempre vende a continuidade. Então, se você este ano decidiu que é o ano da sua virada, se você decidiu que este ano é o ano onde você vai levar o seu negócio para outro nível, a sua carreira para outro nível, eu realmente convido a participar do workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Certo? E se você que está aqui já é analista comportamental, eu realmente convido para participar, porque eu tenho certeza que este workshop vai te mostrar outras possibilidades, outros horizontes, e você vai poder ver, porque talvez você ainda não tenha conseguido fazer com que este seja um grande serviço seu de entrada e de alto faturamento e de grande alavancagem para o seu negócio. Só que para participar você precisa se inscrever, certo? O link tá na bio, ele vai ser fechado, é via link fechado, onde eu vou compartilhar muito conhecimento com vocês, como eu disse. Vai ser um workshop de 8 horas, gratuito, certo? Para que você possa ter na sua esteira de serviços este serviço, que é extremamente demandado pelo mercado, utilizado em todos os nichos e que neste momento é um dos serviços mais vendidos. Combinado? Fica aqui meu convite então, corre lá, se inscreve porque as vagas são limitadas também. Combinado? E amanhã, 8 horas, nos encontramos aqui, porque amanhã, hoje eu queria falar, né, apresentar para vocês o mapeamento de uma forma global dos objetivos, como é que ele funciona, né? Quais são os assessments. E amanhã eu quero aprofundar com você na diferença entre o mapeamento antigo e o atual. Então amanhã a nossa live aqui às 8 da manhã vai ser sobre DISC versus mapeamento comportamental. Tudo que você precisa entender sobre a metodologia e o DISC antigo e a metodologia e o DISC atual. Combinado? Espero vocês amanhã, às 8 horas, aqui. Mas corre lá, se inscreve para participar do workshop semana que vem e já reserva na sua agenda. Vai ser segunda, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite. Pode reservar na sua agenda de 8 às 10, porque é muito conteúdo, é muito compartilhamento. Ok? Um grande abraço. Nos encontramos lá no grupo do workshop e aqui amanhã às 8 horas. Um grande abraço. Tchau.